Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Marcos 10. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Vamos falar de milagres, vamos falar de fé, vamos falar de Jesus Cristo de Nazaré. Marcos 10, 46 a 52. Amém? A palavra de Deus fala lá em Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje, ela fala de milagres, ela fala de cura, ela fala de determinação, porque o verdadeiro crente, ele tem determinação. Ele não importa com as diversidades que vão vir, porque ele tem Deus na frente, porque Deus sempre vai andar na frente do seu povo. Em Êxodo, Deus andava na frente de dia numa nuvem, mostrando o caminho que eles tinham que seguir, e de noite numa cortina de fogo. O povo de Deus que tem fé no coração vê milagres acontecer, porque ele clama o nome do Senhor Jesus, ele tem o conhecimento, ele tem fé no coração, ele tem vontade, ele alimenta desse alimento que nos dá a vida eterna, para nos levar para o céu. E através dessa palavra, é que o nosso Deus fala com cada um de nós, usando os seus vasos de barro, usando os seus vasos aonde é colocado dentro de cada um de nós o próprio Espírito de Deus, para falar com a sua igreja, para falar com o seu povo. Essa palavra, ela fala de um cego de Jericó, ela fala de um cego ao qual estava sentado à beira do caminho, ao qual Jesus ia passar por aquele caminho, e provavelmente ele nunca mais ia ver o Senhor Jesus, não naquelas condições. Mas ele pegou aquela oportunidade que teve, e ele agarrou aquela oportunidade, ele usou aquilo que ele tinha para chamar a atenção do Senhor Jesus. O que você tem feito para chamar a atenção do Senhor? Você tem orado? Você tem buscado a palavra de Deus? Você tem incessantemente falado com Deus para que Ele transforme o seu, o meu e o nosso caminho? Porque Jesus Cristo estava passando e de repente Ele parou, porque aquele homem cego estava gritando o seu nome: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele tinha fé no coração. E como essa fé é colocada no nosso coração? Através de pessoas que andam nessa palavra. É através de pessoas que têm a fé verdadeira, aquela fé que não abala com as dificuldades, aquela fé que você mesmo no deserto continua andando, porque sabe que Deus tem o melhor para você lá na frente, porque a terra de Canaã está lá na frente, e para você receber essa terra, você tem que andar no deserto, você tem que andar na dificuldade, mas Deus anda com você, lembra disso.
Se aquele cego não clamasse o nome do Senhor Jesus, provavelmente ele não ia enxergar, provavelmente ele não ia ter um milagre na sua frente. Clama o nome do Senhor Jesus e ele continua fazendo milagre nos dias de hoje. Basta ter essa fé inabalável que esse cego de Jericó tinha. Teve. Pode, mas precisa de máscara. Pois é. Então, através dessa palavra, é que vai sendo transformado o nosso coração, é que o nosso coração é fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você tem que ter essa fé no seu coração, essa fé do cego, que estava ali naquele momento, parado, esperando, e Jesus passa. E quando chama a atenção, o Senhor Jesus para. Por quê? Porque teve fé no coração, porque clamou o nome do Salvador. A palavra de Deus, ela fala lá em Hebreus 11, vamos lá em Hebreus 11, a palavra de Deus fala assim, Hebreus 11, vamos falar de fé, 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Andar na fé é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, reunidos sobre essa palavra. Saber que existe um Deus maravilhoso, que cuida do seu povo, que transforma a vida de cada um de nós. Basta que nós nos propusemos a andar nesse caminho, buscando incessantemente. Noé, mais de 90 anos, construiu aquela arca. Mais de 90 anos. E às vezes as pessoas entram na igreja e querem que a vida seja resolvida com 1 ano, com 2 anos. 90 anos da vida de Noé ele dedicou a Deus. 90 anos. Então nós temos que dedicar todo o nosso tempo a esse Deus maravilhoso, porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe a hora certa de fazer um milagre na sua vida. Mas tem que ter fé, tem que buscar essa palavra. Noé não se preocupou com as pessoas que passavam por ele e falavam: para que você está construindo essa arca? Não vai haver dilúvio. Mas ele teve fé no seu coração, e essa fé falou mais alto, e quanto mais ela falou alto no seu coração, mais ele continuava construindo a arca do mesmo jeito que Deus queria, porque Deus quer que você ande no caminho dele, da maneira dele, para ser transformado. O intuito da palavra é transformar o seu, o meu, o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Basta que a gente continue firmados nessa palavra, assim como esse povo. E como vamos obter fé? Olhando para esse povo que foi remido no sangue do Senhor Jesus Cristo, esse povo que andou com Deus e foi transformada a vida deles, e hoje esse nome dele está escrito aqui no livro da vida, que é transformado, que transforma nossos caminhos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é ter fé. Ter fé é você confiar que essa palavra é verdadeira e ela tem poder para transformar a sua vida e andar nesse caminho. A dificuldade é aquilo que você sai do mundo e começa a andar. Vem a dificuldade, porque as pessoas não querem abandonar a vida que tinha antes. E a palavra de Deus fala: tem que morrer para o mundo e tem que nascer para Cristo, porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Para você se tornar espiritual, você tem que ouvir a palavra de Deus e ser transformado. Lembra disso? Essa palavra tem poder, mas você tem que ter fé. Por isso aquele cego de Jericó não perdeu a oportunidade quando Jesus estava passando e disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chamou a atenção, o povo repreendeu, falou: você fica quieto no seu canto. E aí que ele gritava mais e mais, porque a fé dele não se importava com as diversidades que o povo estava trazendo para ele. Quando disse fica quieto, mais ele gritava, por causa da fé no coração dele. Por isso Noé continuou construindo a arca.
Por isso Moisés continuou andando no deserto, com todo aquele povo, com toda aquela dificuldade, mas sabendo que Deus estava junto com eles. Essa é a fé. A fé vem para nós andarmos com Deus e sermos remidos pelo sangue do Senhor Jesus e sermos salvos e ir para o céu. Mas existe a dificuldade, e essa dificuldade é a barreira que a fé rompe através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Lembra disso? A palavra de Deus fala lá em Êxodo 3:10. Êxodo 3:10. Êxodo. A palavra de Deus fala assim: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus no monte. Então você vê o que é ter fé. Moisés aqui nesse momento, ele nos mostra essa fé para nós, porque era ele sozinho, e estava ele com Deus, e Deus falando na vida dele. Como que a pessoa não tiver fé, vai encarar um Egito cheio de soldados, ou o país mais potente daquele momento, para tirar o seu povo da escravidão, se você não confiar nesse Deus maravilhoso? Você tem que confiar nele e saber que ele tem poder para te libertar, para te transformar e para te fortalecer na palavra de Deus. E foi isso que Moisés fez. Ele não olhou para as dificuldades, ele não olhou para o faraó no Egito, não olhou para os seus guerreiros, ele olhou para Deus e falou: esse Deus tem poder, esse Deus tem poder para curar cada um de nós, esse Deus tem poder para me proteger e libertar o meu povo da escravidão. Mas como essa fé foi construída em Moisés? Porque quando ele era pequeno, Faraó manda matar todas as crianças, jogar no rio, para os crocodilos comerem. Mas Moisés foi jogado, e Deus coloca o próprio Faraó para cuidar de Moisés. A partir desse momento o povo falou: esse cara vai tirar nós da escravidão, esse cara vai ser usado por Deus, porque não tem lógica, o próprio Faraó está cuidando de um hebreu, enquanto ele está mandando matar as crianças, ele mesmo está cuidando, porque Deus mandou fazer assim. Porque Deus, quando ele age, não tem dificuldade para ninguém. Quando ele age, ele abre o mar, ele anda sobre as águas, ele cura cego, ele cura coxo, porque ele tem todo o poder. Mas tem que ter fé no seu coração para buscar esse poder para você, para ser transformado, para ser liberto, para ser fortalecido pela palavra. E Moisés estava aqui, mas ele estava sendo trabalhado, porque toda a sua juventude ele andou com Deus, ele sabia que tinha algo diferente com ele. É através desse povo que andou com Deus, é que nós olhamos e a nossa fé vai crescendo dentro de nós, porque a gente fala: se eles andaram, eu também posso. Se Pedro andou sobre as águas, eu também posso, porque a mesma fé que ele tem, a mesma fé que ele andou, eu também tenho. Por isso estou aqui pregando essa palavra, para libertar pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque essa palavra tem poder, basta ter fé e continuar. Porque quanto mais dificuldade vier na palavra, mais você vai andar e você vai ser fortalecido. E é assim que Deus faz e mostra para o povo, fala: olha o que eu estou fazendo na vida desse povo meu. É assim que ele liberta. Foi assim que ele usou Moisés para libertar esse povo. Foi assim que ele falou para Faraó: eu vou mandar tanta praga no Egito, que você vai mandar o meu povo sair daí, e ainda vai pagar todo o tempo que você está devendo para eles. É assim que ele faz. Basta ter fé, ouvir essa palavra e ser transformado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra. Amém? Em Lucas 7, a palavra de Deus fala assim, Lucas 7, a palavra de Deus fala assim, 7:36. Vamos aprender um pouco mais para que essa fé cresça em nosso coração. Jesus Cristo vem, Deus mostra as leis para esse povo: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí Jesus Cristo vem para mostrar para esse povo que não conseguiu cumprir as leis, não conseguiu,
para você cumprir e andar nos caminhos, você tem que fazer o que Jesus fez, você tem que amar o Senhor Jesus pelaquilo que Ele fez para você. Na maior simplicidade, filho do dono do ouro e da prata, filho do nosso Deus, criador de tudo que você vê, todas as estrelas que brilham, andou na maior simplicidade, curando e salvando pessoas. E falou para os seus discípulos, aqueles milagres que ele fazia, era para os seus discípulos ficar forte na fé, para depois ele entregar para eles, falou assim, agora vocês sabem tudo que vocês têm de fazer, agora continua pregando a minha palavra, para salvar as pessoas do mundo, para me levar para o céu. A palavra de Deus fala lá, em Lucas 7,36, e rogou-lhe um dos fariseus, que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Essa mulher já tinha sido libertada por Jesus Cristo, ela estava aqui agradecendo pelo aquilo que ele tinha feito na vida dela. A palavra de Deus, o cara fala, ela é uma pecadora, mas o Senhor Jesus foi lá e perdoou os pecados dela. Ela tem oportunidade agora de viver uma vida remida na palavra de Deus, porque quando você aceita que você é um pecador, e você se arrepende de verdade no seu coração, o Senhor Jesus vem e cura você, e transforma a sua vida, e te mostra um mundo novo, um mundo de alegria, um mundo a qual a alegria é verdadeira, não precisa de coisas materiais para suprir você. O que ela precisa é só a palavra, porque a palavra, ela constrói o crente firmado nela. Quando isso veio, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual mulher que tocou, pois é uma pecadora. O próprio cara que convida o Senhor Jesus para a casa dele, a mulher que o Senhor Jesus já tinha perdoado os seus pecados, vai lá para agradecer. Ela não se importou se o fariseu falasse mal dela, ela foi para agradecer Jesus, porque ela já estava curada. Ela não olhou para as dificuldades, assim como aquele cego de Jericó, quando viu o Senhor Jesus, que ele foi e gritou o nome dele, o povo repreendeu, mandou ele ficar quieto, porque toda vez que você querer vir ouvir a palavra de Deus, que você querer se desprender do mundo, o mundo vai segurar você. O mundo vai querer que você fique. O diabo é maligno, ele é astuto, ele não quer que você ouça a palavra de Deus, mas lembre-se, ele não tem poder sobre você. O livre-arbítrio é seu, você pode chegar e você pode ouvir e compreender que Deus tem o melhor para você, mas tem que abrir o coração, assim como essa mulher foi curada, ela foi lá para agradecer o Senhor Jesus Cristo, e o fariseu fala, se soubesse que é uma pecadora, mas ele não sabia com quem estava falando, porque ele estava falando com Jesus Cristo, onisciente, onipresente, onipotente. E naquele momento Jesus olha no coração dele, ele só pensou, o Senhor Jesus fala assim, respondeu Jesus, diz, Simão, uma coisa tenho para te dizer. E ele disse, diz-me, mestre. Mal sabia que Jesus já sabia o que ele estava pensando. Um certo credor tinha dois devedores, um devia 500 denários e outro devia 50. E não tendo eles com que pagar, ambos lhe perdoou a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? Então Jesus está falando aqui, você me deve 50 denários, você acha que me deve 50, aquela mulher estava me devendo 500 denários, e eu perdoei os pecados dela. E qual dos dois você acha que vai amar mais? E Simão respondeu, tenho para mim que aquele quem mais perdoou, e disse, julgaste bem. Aí ele olha para ele, porque quando você anda na palavra, você aprende o que o Senhor tem melhor para nós. A partir desse momento que Simão está questionando sobre essa pecadora, o Senhor Jesus vai e mostra para ele o que é teu perdão, o que é teu arrependimento, o que é as pessoas olhar para as pessoas que estão caídas e orar por elas, para que ela seja transformada pela palavra de Deus, porque essa palavra tem poder. E a partir desse momento, mesmo ele achando que sabia de tudo, ele aprende uma lição. O amor de Jesus Cristo para cada um de nós é que transforma nossas vidas. E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele que mais doou. E ele disse, julgaste bem. E voltando para a mulher disse, vês tu esta mulher?
Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. O que significa isso? O povo judeu, ele tem a tradição que quando vai um, convida o outro para ir na casa dele, ele lava os pés dele, ele passa um óleo na cabeça dele, ele dá um beijo no rosto da pessoa, é tradição que eles têm lá. Ele convidou o Senhor Jesus, mas não fez nada disso. Fez pouco caso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E o Senhor Jesus vai dar uma lição de moral para ele, mostrando para ele que aquela pessoa pecadora tinha sido perdoada dos seus pecados, e por isso que ela estava ali, não se importando se ele estava ou não querendo ela na casa dele. Ela passou por todas aquelas dificuldades para chegar ao Senhor Jesus. O que significa isso? É a gente passar por todas as nossas dificuldades para chegar nessa palavra. E é saber que essa palavra tem poder para curar, saber que essa palavra liberta, tem poder para transformar a nossa vida, aqui na terra e lá no céu. É assim que Jesus faz, ele nos mostra o caminho. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós, mas se você não ouvir, se a gente não ouvir essa palavra, a gente não aprende. E quando você ouve, você aprende, e você anda no caminho, se você quiser andar. Esse fariseu aprendeu mais uma lição, assim como aqueles discípulos que estavam com o Senhor Jesus Cristo, quando repreenderam aquele cego de Jericó, que estava gritando misericórdia. Ele queria ser salvo, ele queria enxergar, ele queria ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, porque já tinha ouvido falar do nome do Senhor Jesus, esse mesmo nome que é pregado aqui hoje, que transforma vidas. Em Hebreus 12:1-2, a palavra de Deus fala assim, Hebreus 12:1-2, a palavra de Deus fala assim, Hebreus 12:1-2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de todo trono de Deus, autor e construtor da fé. Então você vê que autor e construtor da fé é Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, através desses homens que andaram não se importando com a dificuldade e não pedindo nada em troca. Você pode ler a palavra de Deus, você não vai ver hora nenhuma, em momento nenhum, você vai ver Jesus pedindo alguma coisa, a não ser o amor das pessoas, o arrependimento no coração, sendo verdadeiro, para ser trabalhado. A palavra de Deus fala lá em João 3,6, lembra-se, o autor e consumador da fé. Vamos lá para João agora, João 3, né? João 5, perdão. João 5. Porque tudo há um começo, e todo começo sempre vai ter o quê? Dificuldades. Você acha que Jesus já começou o ministério dele assim, já curando, e todo mundo correndo atrás? Se você ler lá nessa passagem que nós estamos, de Marcos 10, havia um povo ao redor do Senhor Jesus, que eram os discípulos que estavam aprendendo. Havia aquelas pessoas que tinham sido curadas, estava depois desse povo do Senhor Jesus Cristo, que estava aprendendo. E depois desse povo, tinha aqueles curiosos que estavam ali só para ver o Jesus fazer um milagre na vida das pessoas. E depois tinha os fariseus que estavam ali para matar o Senhor Jesus. Então aquele cego de Jericó, ele tinha que ter fé suficiente para passar por todo aquele povo. E ele era cego, e mesmo assim ele não desanimou, continuou usando aquilo que ele tinha para chamar a atenção do Senhor Jesus. O que era? A voz, porque era cego, ele não sabia onde Jesus estava, mas ele ouviu e ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aonde foi colocada essa fé? Jesus também, quando começou, o povo também não conhecia. Não conhecia. Se ele é autor e consumador da fé, o povo não conhecia. Olha só o que está lá em João 5:3. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Existia um tanque de Betesda, ao qual o povo falava, a tradição do povo falava que quando as águas movimentavam, aquele doente que chegasse, caísse lá dentro, era curado.
Existia um senhor que já tinha mais de 30 e tantos anos, que estava ali naquele lugar. E Jesus estava começando o ministério naquele momento. Ele não sabia o nome do Senhor Jesus Cristo, ele não sabia da fama de Jesus, porque a fama de Jesus ainda estava começando. Ele estava começando a pregar a palavra, porque tudo no começo tem a dificuldade de você entender, de você buscar, mas você ouvindo e você tendo fé no seu coração, Deus vai trabalhando na sua, na minha e na nossa vida. E Jesus Cristo chega naquele tanque e fala assim para aquele homem: queres ficar são? E ele olha para Jesus, não sabia quem era Jesus, não sabia que ele fazia milagres, que ele tinha sido mandado por Deus, estava começando aqui o ministério dele. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum, quando a água agitada me coloque no tanque. Ele era coxo. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era um sábado. Então, por que o Senhor Jesus fez isso aqui? Começou o ministério. Para tudo não tem um começo? Jesus Cristo curou ele. Para quê? Para que aquele cara que estava cego ouviu falar dos milagres que tinha começado, e todo mundo foi falando até chegar nele, e o coração dele abriu, e ele falou: eu quero esse milagre para mim, assim como nós que estamos aqui reunidos nessa palavra que constrói e transforma nossas vidas. Amém? A palavra de Deus, ela fala assim, Lucas 19, 7. Lucas 19, 7, a palavra de Deus fala assim. Já estamos finalizando, tá, irmãos? Lucas 19, 7. 19, 7. A palavra de Deus fala assim. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava quem era Jesus, ver quem era Jesus, e podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Aqui fala de Zaqueu. Zaqueu é uma pessoa rica, era o chefe dos publicanos que arrecadava imposto. O povo judeu, o próprio povo dele não gostava dele. E naquele momento que ele também ouviu falar dos milagres do Senhor Jesus, ele abriu mão daquela riqueza dele, ele queria conhecer o Senhor Jesus, mas aquela dificuldade de todo aquele povo ao redor que estava do Senhor Jesus Cristo, ele não olhou para as dificuldades. E para chamar a atenção do Senhor, a palavra de Deus fala que ele sobe numa figueira brava. E o Senhor Jesus olha e vê que ele teve a dificuldade de subir lá. Ele teve aquela dificuldade de buscar o Senhor Jesus. Ele queria ter um encontro verdadeiro, assim como esse cego de Jericó. Mesmo nas dificuldades, não olhou para as dificuldades. Ele simplesmente queria um milagre na vida dele. E começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim como Zaqueu subindo na figueira brava, e o Senhor Jesus olha para ele e fala: desce que hoje convém entrar na tua casa. A maioria de nós pregamos essa palavra aqui para que o Senhor Jesus sempre esteja dentro de nossa casa, porque quando Jesus está dentro da sua casa, Ele protege, Ele transforma, Ele dá a alegria verdadeira. A alegria que o mundo dá é passageiro. Hoje você está alegre, amanhã você está triste. Hoje você está feliz, todo alegre, risonho, mas amanhã você não está. A alegria do Senhor é eterna, porque ela é verdadeira, porque Ele sofreu na cruz, Ele conhece as nossas dores, Ele levou as nossas dores, e nos mostra o caminho através dessa palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em Marcos 10, 48, a palavra de Deus fala assim, Marcos 10, 48, ela fala assim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A vontade, essa vontade que faz com que a gente busque de verdade a palavra de Deus, é que faz com que nosso Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, olhe para a gente e se alegre e fala: está buscando, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a vida dele, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a vida dela, porque está me buscando e de verdade, coração aberto. É assim que Ele transforma. Foi por isso que mesmo aquele povo repreendendo, mandando o cego ficar calado: fica calado, você está fazendo barulho demais.
Ele continuou gritando e chega no momento que o Senhor Jesus para. E quando o Senhor Jesus para e manda chamar, não tem nada que não vá chamar. Tu vai ter que chamar o povo dele, vai ter que chamar mesmo. Porque é assim que ele age na nossa vida. Porque chamou a atenção dele, foi verdadeiro. Quis de verdade essa palavra para transformar o coração. E para finalizar, a palavra de Deus fala lá em Apocalipse 3:20. Por que ele fez isso? A palavra de Deus fala em Apocalipse, ela fala assim: eis que estou à porta e bato. Vamos ler aqui, porque essa palavra ela tem poder se você tiver fé. Apocalipse 3:20. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O cego de Jericó abriu o coração, que é a porta, para o Senhor Jesus Cristo. E ele clamou ao Senhor Jesus, clamou de alta voz, assim como cada um de nós aqui. E a partir desse momento o Senhor Jesus para nos curar, porque essa palavra ela tem esse poder e nos mostra: anda nesse caminho que eu tenho poder para libertar cada um de vocês. Continua nesse caminho que eu tenho sempre o melhor para cada um de vocês. É só ter fé no coração e continuar me buscando de verdade, na sinceridade, assim como esse cego de Jericó gritou o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que os corações de cada um de nós continuem sempre firmados nessa palavra, e sabendo e tendo a certeza, porque a partir de pessoas que andam com o Senhor, você tem a certeza também que Ele pode mudar a sua vida, basta que você creia e continue buscando em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade.